chegou o momento, né, da nossa conferência. Eu vou chamar a professora Clarice Peixoto para a mesa, para a gente começar a nossa atividade de hoje. A conferência, a foto no filme, uso de acervos fotográficos no vídeo portrait. Bom, a professora Clarice Peixoto, ela é de Janeiro, é doutora em Antropologia Social e Visual pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, né? Professora associada do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do INARRA, que é o grupo Imagens Narrativas e Práticas Culturais, presidiu o prêmio PRVG da Associação Brasileira de Antropologia e foi coordenadora do Comitê de Antropologia Visual também da Associação Brasileira de Antropologia, tendo organizado o concurso PRVG em 2010. Membro do grupo assessor, né, da Comissão de Antropologia Visual da Associação Brasileira de Antropologia, membro da Comissão de Imagem e Som da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, nas gestões de 2001-2002 e 2007-2008. Co-líder do grupo de estudos sobre família contemporânea e co-coordenadora da série Família, Geração e Cultura, da editora da Fundação Getúlio Vargas. Atua na área de antropologia do envelhecimento, antropologia da família e gerações, antropologia visual e metodologia audiovisual. Livros publicados: Envelhecimento e Imagem, As Fronteiras entre Paris e Rio de Janeiro, pela Ana Blum. Família e Individualização, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Família e Envelhecimento, como organizadora, também pela Fundação Getúlio Vargas. Envelhecimento, Políticas Sociais e Novas Tecnologias, pela Fundação Getúlio Vargas. E Antropologia e Imagem, Narrativas Diversas, volume 1. E Antropologia e Imagem, Os Bastidores do Filme Etnográfico, volume 2. Boa noite a todos. Queria agradecer muitíssimo o convite que me foi feito para vir a Sobral, a UNO. É a primeira vez que eu venho ao interior do Ceará, ao interior profundo. Sempre tenho vindo mais para Fortaleza. Eu gostei bastante da apresentação aqui da mesa, porque eu queria, antes de começar de fato no foco da minha conferência, falar algumas coisas sobre essa relação entre imagens, arte e ciências sociais. Essa discussão a gente tem desde finalzinho dos anos 80, quando um grupo de antropólogos, fundamentalmente, se interessou por imagens, fotografia e filme etnográfico, e nós começamos a desenvolver esse debate e a pressionar justamente a Associação Brasileira de Antropologia e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais a que elas abrissem espaço para essa produção. E quando eu quero dizer essa produção, nós entendemos que trabalhar com imagens, e agora tem vários grupos de antropólogos trabalhando com performance, com música. A gente está trabalhando agora com a antropologia sonora. As pessoas trabalham com música e outras narrativas sonoras. A nossa batalha, que eu considero agora e depois eu sei porque já bastante vitoriosa, é que nós conseguimos fazer com que entendessem que isso não é arte. Trabalhar com cinema e fotografia não é cineminha em sala de aula, que é importante não só para que, porque dentro dos nossos métodos de pesquisa, você produzir, filmar ou fotografar as relações sociais, as dinâmicas sociais, nos permite depois analisar isso em continuidade várias vezes e a gente perceber muitas situações, muitas questões que às vezes um olhar
digamos assim, mais trabalhado, mais aprofundado, com uma observação participante ou uma entrevista, não dá conta de relatar. E a imagem nos traz, a imagem é muito rica para a gente estudar, entender, compreender as dinâmicas sociais. Eu bato nesse ponto desde 1989. Então, a gente conseguiu convencer que performance, manifestações culturais através da música, através da arte, através do cinema, através da fotografia, isso é para nós um instrumento de pesquisa nas ciências sociais. Nos permite entender e compreender melhor os grupos sociais que estamos estudando. Então, a grande vitória que acabamos de ter é que nós conseguimos convencer no Fórum de Coordenadores de Antropologia na CAPES que isso é importante e que nós não podemos mais declarar essa nossa produção como produção técnica, nem no nosso caso das ciências sociais, na antropologia, nesse caso específico, como arte. Isso é produção audiovisual no cerne da pesquisa e isso tem que ser valorizado. Então, a CAPES constituiu uma comissão. Essa comissão fez uma proposta, da mesma maneira que nós somos avaliados pelo roteiro de livros, né, os livros, que agora você tem artigos que são avaliados, tem os livros. Então, nós fizemos uma proposta de um roteiro de avaliação da produção audiovisual, que foi aprovada pelo Fórum dos Coordenadores de Antropologia e será agora encaminhada para o CTC da CAPES, com muita chance de ser aprovada. Sendo aprovado, eu vou convocar todos os meus colegas das ciências sociais, porque aí a antropologia vai computar essa produção como uma produção audiovisual, não mais como arte nem cultura. Mas nós somos das ciências sociais, que é uma outra área. E aí eu vou convocar todos para a gente fazer essa batalha, para agora a gente ter essa aprovação também nas ciências sociais, para que entendam que esses instrumentos são fundamentais para que a gente conheça melhor e compreenda os grupos sociais que a gente estuda e trabalha. Bom, dando este meu recado, para incentivar essa relação entre as artes e as ciências sociais, né, e que entendam que assim como no campo das artes, a produção das artes é computada como arte, porque isso, né, e é valorizada como tal, no nosso campo tem que ser computada como uma produção audiovisual que tem um patamar similar a uma produção bibliográfica, mas não é bibliográfica, mas que não pode ser considerada nem uma produção técnica e tampouco arte, porque os artistas são eles, nós somos pesquisadores. Muito bem, então, como eu falo muito, vocês já repararam, eu vou tentar me reter um pouco mais ao texto, mostrando alguns trechos de filmes, desse trabalho, um pouco, uma reflexão mais recente, um trabalho que eu tenho feito com imagens, tentando utilizar o que eu estou chamando, não é um gênero cinematográfico, não posso dizer uma coisa desse tipo, mas o que eu estou chamando do videoportrait, que é o videorretrato. A gente se dá conta que você tem muitas possibilidades de marcar, de registrar a trajetória dos indivíduos. Né? E quando a gente vai recorrer aos acervos, né, fotográficos, pessoais, ou aos acervos públicos, né, das bibliotecas, que está vinculada a essa imagem fotográfica, né? E aí mostra essa relação entre esses dois campos. Né? Então, quando a gente insere imagens de acervos fotográficos em um filme, a gente cria fundamentalmente uma relação com o tempo, né? Uma vez que
são pausas, né, nesse presente que vão remetendo a esse passado inscrito nessa fotografia, né? E aí você tem esse relato do passado através da fotografia, mas que está sendo dito no presente do filme que está sendo rodado naquele momento. As fotografias, eles vão se transformar em imagens de rememoração e de informação também. E aí eles podem atuar como artefato histórico, né? De um dado momento, de uma cidade, de um lugar, de um bairro, de uma história familiar, né? Então a fotografia vai nos permitir interrogar essa relação entre ver, olhar, rememorar, esquecer, aparecer, desaparecer. Breve e uma história social e cultural, né? E tem uma imagem que lhe é própria. Enfim, ela vai manter uma relação entre aquele que é ver, né? E não existe também uma imagem sem olhar. Se você não olhar, essa imagem não existe. Ela só existe através do olhar. A imagem que nós estamos vendo em uma fotografia ou em um filme, ela de fato é somente um fragmento de uma realidade social. E ela está registrada em um espaço particular, em um tempo preciso. Ou seja, a fotografia e o filme, eles espelham essa dupla relação entre o tempo e o espaço. Porque eu acredito que a reconstituição da trajetória de um indivíduo, né, nessa reconstituição, a imagem fotográfica vai desempenhar um papel importante na evocação desses fatos do passado, né, e dos quais, muitas vezes, os indivíduos só têm pequenos fragmentos dessa memória. E a fotografia vai ajudar a recompor esses pequenos fragmentos e contar uma história. Então, um dos campos de interpretação que apresenta recursos analíticos fecundos nas ciências sociais é justamente aquele no qual são estabelecidas correlações entre os percursos intelectuais e a formulação de matrizes teóricas de pensamento. Então, essa ideia, né, formulou dois projetos em universidades brasileiras. A USP, a antropologia da USP, o Laboratório de Antropologia e Imagem da USP, criou uma série chamada Trajetórias, que é consagrada fundamentalmente a antropólogos visuais, brasileiros e estrangeiros. E a antropologia da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, criou uma série chamada Narradores Urbanos, que é sobre antropologia urbana e etnografia nas cidades brasileiras. São entrevistas com antropólogos que trabalharam sobre o urbano, antropólogos brasileiros, e eles vão então mostrar, apresentar, discutir como eles chegaram no tema, o que eles analisam, e aí eles sempre fazem um pequeno percurso, né, na cidade. Já tem vários antropólogos, Gilberto Velho, que morreu recentemente, mas tem vários antropólogos brasileiros já, digamos assim, narrados por elas em filmes, né? Acho que reavivar a memória cria, ao fim do tempo, uma tensão permanente entre o passado e o presente, entre o particular e o universal. E, sem dúvida, é uma forma de desvendar o silêncio de uma geração, de um lugar ou de um grupo social. Então, foi assim um vídeo que eu realizei sobre a minha avó e a participação das mulheres gaúchas na Revolução de 1923. Nesse mergulho no tempo, eu procurei, através da memória viva da minha avó, cujo apelido era Bebela, eu procurei romper esse silêncio da memória no qual o passado dela se escondia. Porque se
Se a história oficial gaúcha, né, e brasileira também, né, através dos seus registros, divulga a atuação dos personagens masculinos que estão envolvidos nesses episódios políticos brasileiros, ela relega ou muitas vezes nega a participação feminina nos mesmos acontecimentos políticos e sociais. Então, nesse conflito gaúcho, né, entre os que eram os libertadores, né, e os revolucionários, e os revolucionários contestavam as eleições estaduais gaúchas em 1922, porque eles diziam que os governistas, né, que apoiavam o governador da época, que era o Borges de Medeiros, né, e que já estava no seu 5º mandato como governador do Rio Grande do Sul. Naquela época, gente, o voto não era secreto. E o Rio Grande do Sul era extremamente pecuarista e agrícola. Então, os grandes coronéis faziam com que os seus trabalhadores, os seus agricultores, obrigavam que eles votassem no seu candidato. E o candidato era o governador. E assim o governador ia se elegendo pela elite rural rio-grandense. Então, nessa Revolução de 23, as mulheres atuaram ativamente nos bastidores dos combates. Elas recolhiam dinheiro, alimentos, roupas e cuidavam dos feridos do lado revolucionário. O que eu quero dizer é que esse sentido, né, esse exercício da rememoração de um relato subjetivo e parcial, evidente, porque é a memória dela que participou, então o que a marcou nesse momento, né? Essa memória também se refere ao passado de uma forma afetiva, né? Já que para ela lembrar o que passou, ela precisava ter vivido isso, né? E aí, como um relato, né, elaborado por esse sujeito personagem, né, quando ele vai falar da própria experiência, ele sempre vai dizer: eu me lembro que foi assim, eu me lembro que foi assado, que é muito diferente de era uma vez. Era uma vez que aconteceu isso. O era uma vez tem um distanciamento entre aquele que diz e aquilo que ele conta. Quando eu me lembro, ele se insere na história. Então, eu me lembro é forçosamente nesse tempo presente. Eu me lembro agora aquilo que passou naquela época, né? Então, é uma operação da memória que consiste em remeter o passado no presente. Enquanto que essa outra operação histórica consiste em tentar pensar como as pessoas pensavam na época. E assim, é um princípio de falar no passado. Era uma vez. Então, esse filme, que eu chamei cujo título é Bebela e a Revolução Gaúcha de 1923, vai registrar as conversas que tivemos, mediadas pelo filho dela, meu pai, né? E permitiu, então, gravar o tom daquilo que foi dito, a expressão das emoções associada a esses acontecimentos relatados. Mas também ele procurou mostrar os diversos artefatos, né, como os documentos, as fotografias, que testemunharam o desenrolar dessa história, constituindo, então, fontes de solicitação de rememoração muito profícuas, como jornais, fotografias que eu encontrei nos acervos das bibliotecas públicas. Então, os filmes documentários que mostram uma página da história através dessas biografias individuais, né, eles apresentam uma evidência verbal e visual que nos induz a lembranças de uma história da qual nós não participamos diretamente, mas que nos ajuda a compreender o que se passou, né? Mas mais do que isso, é por meio dessas imagens de arquivo que são inseridas nos filmes, né, que nós olhamos o lugar e as cenas do acontecimento com uma forte sensação, muitas vezes, de que até fizemos parte dele, até vivemos, a gente mergulha nas imagens e pode
imaginar como foi, né? E nos traz, quer dizer, é uma experiência diferente dos verdadeiros atores, mas pode, como a gente vai ao cinema, quando você vai ver um filme, você não mergulha na história do filme, chora, ri, se emociona, passa mal, né? Então, é a mesma coisa quando a gente mergulha para olhar a imagem. Então, a memória e imagens já tem sido muito explorada na antropologia, e particularmente na antropologia visual, através de um procedimento que chamamos de feedback, e que já tem sido bastante escrito para ele, sobre ele. É um instrumento que ensina pessoas que foram filmadas a discorrerem sobre essas imagens que estão sendo projetadas, para que elas falem, né? O que elas veem, o que elas sentem. Então, são imagens do outro que elas veem e imagens de si que estão vendo, que estão comentando. Então, os filmes são imagens visuais, sim, mas eles são também auditivas e verbais. Então, são narrativas, mas são também representações. A gente vai precisar apagar a luz. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Fiz isso, mas você vai deixar aqui, vai me emprestar, não sei se é agora, vai ser que Aqui tem um Fagundes. Da vovó Leonor, tá? Não sei se é da vovó Leonor. João Fagundes. João Fagundes, do cadeado. Lá do cadeado. Ó, tá vendo? Eu disse do cadeado. Como que se constituiu? Eu tenho um aliente, Clarice. Onde é que eu tenho um aliente? Na outra? A senhora baixa um pouquinho assim, agora põe a lente. Vamos ver. É para eu poder acompanhar aqui e a senhora me dizer quem é. Não sei nem, hein? Eu sei que meus olhos não veem assim, eu tenho que botar bem na luz. Aqui é o Lucídio. Mas tem os nomes, Mário. Eu bati cabeça. E todos dessa fotografia, eles faziam parte do grupo dos revolucionários? Todos eles? Na cidade, operando com armas, com dinheiro e com ligações e com quanto pode, né? E quem é essa aqui de chapéu branco? Mas essa sou eu. Ah, é a senhora? Sou eu. Ela foi embaixo, e levamos todos os chefes ali, tá vendo os buquês? Eles estavam o chão todo desajeitado, eu preparei um buquê de flor. Quem são esses? Quem são essas da foto? Pois é, e deve ser engraçada, o mais importante que a gente via, por exemplo, a dona do Moncel. Pois eu também não tinha tanto retrato, né? Vai ver que algum desses aí deve ser. Só pode ser. Só pode ser. Aqui, olha aí, né? E te garanto que né? O segundo exemplo que eu queria dar para vocês foi uma experiência que eu fiz e que foi com o professor Etienne Saman, que esteve aqui o ano passado. E que chama Etienne Saman de Um Caminho ao Outro. Vocês mostraram aqui o filme, não? Bom, nesse caso, era menos do que retrabalhar a memória numa tentativa de mostrar ou de lembrar o passado, as fotografias atuaram como uma possibilidade de reinterpretar momentos da trajetória dele. Por exemplo, quando ele mostra a foto de quando ele ainda era menino, sentado no banco do jardim de infância, Etienne Saman analisa a sua expressão, buscando lembrar qual era o seu comportamento nessa fase da vida.
se ele era uma criança revoltada ou uma criança dócil. Ele acha que ele era dócil. Então, nessa sequência do filme, na qual ele vai também vai falando sobre a sua formação, as fotografias servem, nesse caso, como um fio condutor do seu relato, né? Então, ele vai tirar da caixa dos seus guardados somente aquelas que vão mostrar os momentos que ele considera mais significativos da sua vida. E ele o faz segundo uma ordem cronológica. Então, logo depois dessa foto do jardim da infância, ele vai mostrar aquela que ele tirou quando ele fez serviço militar e depois quando ele entrou para o seminário. Ele revelou isso também para vocês, né? Da onde ele veio, a trajetória, né? Através das imagens, nesse caso, o passado também é revisitado, mas ele é reinterpretado, né? Essa memória de imagens, na verdade, ela acaba sendo uma mistura entre o sensorial e o verbal, né? Nesse filme, as fotografias são também documento de pesquisa e ilustração.